Eu quero falar sobre o batismo nas águas. Batismo nas águas não é uma opção nossa, é um dever. Por que dever, pastor? Porque foi uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a sua ressurreição, Ele deu algumas ordens aos seus discípulos. E uma das ordens foi essa que eu vou falar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28, é o último capítulo do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Peço que você fique de pé, por favor. Mateus 28, versículo 18, fala da grande comissão. Se você não achou, vai colocar ali na tela, Mateus 28, versículo 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Querido Deus, glorificado seja o Senhor pela leitura da Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações, nos ajudando para que não pare nenhuma dúvida sobre nossas vidas. Como Teu arauto, me coloco nessa brecha, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos, amém? Podem sentar. Então, ao ler esses 3 versículos aqui, vemos que foi uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, falando da autoridade que foi dada a Ele no céu e na terra, mandando que eles fizessem discípulos. Quando fala fazer discípulo, quando você fala de Cristo para alguém, anuncia Jesus para alguém, e após essa pessoa se render a Cristo, é necessário que ela passe por esse processo de batismo. E no vídeo ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa nossa igreja completou no mês de outubro, nesse bairro de Coelho da Rocha, não aqui nesse espaço, mas no bairro de Coelho da Rocha, 37 anos. Há 37 anos estamos aqui ensinando, pregando o Evangelho com seriedade, com honestidade, fazendo exatamente aquilo que Ele nos ensinou. E eu tenho dito que o Evangelho ele é simples. O problema do Evangelho hoje é que as pessoas complicam as coisas, criam algumas coisas, outros tiram algumas coisas, inventam coisas. Não tem que inventar nada, é só fazer aquilo que Ele nos mandou, só isso. Então o batismo é um elemento de vital importância para a igreja cristã, e através dele declaramos que estamos arrependidos diante de Deus. É necessário que haja esse arrependimento, que aceitamos seu projeto de vida e estamos desejosos de fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Quero dizer para os irmãos bem claro, a igreja é só a igreja quando ela se reúne. Cada um de nós é membro de um corpo. Mas você já deve ter ouvido falar alguém: e aí, como é que tu está? Está tudo bem? Peraí, que igreja? Não tem igreja nenhuma não, eu sou a igreja. Sozinho você não é a igreja. Sozinho você é apenas um membro, não é a igreja. Igreja é quando se reúne. Isso é corpo, chamado de corpo. O livro de 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais, fala do corpo da igreja, fala a respeito disso, que a igreja é um corpo e Jesus é o cabeça desse corpo. Então todas as vezes que nos reunimos, nós formamos esse corpo. Então, e qual o verdadeiro significado do batismo nas águas? Eu entendo, meus irmãos, que a expressão batismo nas águas remete para o ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a sua vida. Eu já faço isso há mais de 40 anos, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e não abro mão disso.
sabemos que há lugares também que batiza criança recém-nascida, a qual não tem nenhum discernimento de dizer sim ou não. Você pegar um bebê e fazer um batismo, falar as mesmas palavras, a criança não está sabendo de nada. A única coisa que nós fazemos com o bebê aqui quando ele nasce, como eu fiz há pouco tempo com o Caleb, né? Foi consagrar ele. Aí nós consagramos a criança. Nós não batizamos a criança. Não é? Mas essa oração que nós fazemos consagrando, ela vai ficar por toda a vida, não. Não sabemos daqui para frente o que vai acontecer. Mas a oração foi feita a favor do Caleb, de tantos outros mais. A própria Sarinha, a mãe do Caleb, que eu também apresentei um dia. Né? Então nós não batizamos criança. Agora, a partir da idade da razão, até então, alguns anos atrás, era a partir dos 12 anos, mas eu já batizei criança com 9 anos, que entendia o plano da salvação. E eu me lembro que antigamente, quando eu comecei a batizar criança de idade de 9, 10 anos, alguns reclamaram: poxa, está muito novo. Talvez, acredito que você saiba disso. Tem criança com 10 anos que está com um radinho na boca da favela para avisar o bandido se a polícia vai vir ou não. Quem sabe disso? É ou não é? Os traficantes pegam essas crianças e começam a usá-las no crime. A pergunta é: se pode ser usada para o crime, por que não pode ser usada para Deus? Por que não pode ser usada para o bem? Já de pequena, ela entender, não é? Porque já conhece. Uma criança de 10 anos hoje, se você pegar um celular de uma criança de 3 anos, vai fazer ali um estrago, ali você vai ver, como essa criança sabe disso? Com 3 aninhos, pega o celular e vai longe, vai ou não vai? Só botar na mão da criança. Então por que 9, 10 anos essa criança que conhece, né, e tem esse desejo no coração? Eu me lembro que o Mateuzinho falou comigo, tem uns 2 anos, que queria se batizar. Não lembro se foi 2 anos, por aí. Agora está com 12, hoje eu vou afogar ele. Está lá em cima. E nós conversamos na quinta-feira, né? Então, ele entendeu. Eu falei com ele na semana passada, no domingo, ele falou: pastor, vou esperar um pouco. Eu falei: e agora? Decidir. Como é que você decidiu? Aí eu pedi um sinal ao Senhor. Olha só, eu pedi um sinal ao Senhor. E Deus deu um sinal a ele. Ele sou eu que estava se batizando. A criança. E aí? Não é? Então ele vai se batizar. A Aninha também vai passar para a Exalga, né, minha filha? Nós já conversamos. Porque nós não fazemos curso para batismo. Eu não vejo razão para fazer curso. Mas você fazer uma palestra, explicar o significado do batismo, e dar todos aqueles, nós temos uma cartilhazinha, né? Que fala a respeito do batismo, por sinal tem até esse texto aqui também, que fala a respeito do batismo. Mas nas igrejas evangélicas, o batismo ocorre com pessoas mais velhas que têm a idade da consciência para fazer uma confissão de fé em Jesus Cristo. A Aninha já fez, ele já fez, e outros mais que eu batizei. Então, meus irmãos, nós declaramos que a velha vida no batismo, ela está sendo morta, né? Morrendo para os maus hábitos. Depois, quando a pessoa emerge, ela ressuscita com Jesus, ressuscitado, dando início a uma nova vida. E eu estava falando para eles: e agora eu não vou pecar mais? Não deveríamos. Mas carregamos aí uma natureza adâmica que nos impulsiona a fazer coisas que não deveríamos. Mas nós temos que reportar a própria palavra do Senhor, que fala que Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, e que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo pecado. Enquanto nós estivermos carregando esse corpo adâmico, infelizmente, vamos dar alguma escorregada por aí, infelizmente. Mas ao batizarmos, ao passarmos pelas águas, nós vamos estar declarando publicamente que agora queremos viver uma vida integrada à família de Deus, e nós queremos obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer. Abra comigo mais adiante o livro de Romanos, capítulo número 6. Quando o apóstolo Paulo exorta a igreja aos Romanos, Romanos capítulo 6, que fala que nós fomos livres do pecado pela graça. Por isso que eu falei no início que não existe mérito nenhum em nós, o mérito é do Senhor.
Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedor de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então é uma maneira simbólica de nós sepultarmos a nossa velha natureza, e a partir de então nos esforçarmos para permanecermos na presença de Deus. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Essa parte humana Deus não faz. A parte que Deus fez foi nos resgatar do império das trevas. A parte que Deus fez foi nos transportar desse império para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, como diz lá no Salmo 40. Então, é necessário que façamos isso. Não adianta ficar falando o tempo todo: eu sou de Cristo, e não fazer aquilo que Ele manda. Então, é uma ordem do nosso Senhor. Qualquer outra, se você pesquisar uma outra religião qualquer da vida por aí, existem algumas coisas que as pessoas têm que fazer para se identificar que fazem parte daquela instituição, daquela religião. Eu poderia aqui enumerar várias delas, mas a nossa é o batismo. E o batismo é feito uma vez só. Amanhã ou depois, se você, eu fui numa igreja, gostei, eu queria congregar lá, amém. Mas não é necessário que você se batize de novo, porque o batismo não é em nome da igreja de Nova Vida em Coelho da Rocha. O batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você já fez a sua parte. A Santa Ceia não, nós repetimos ela várias vezes, porque temos que lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. É diferente, mas o batismo é esse símbolo de nós sepultarmos a nossa velha natureza e a partir de então viver para Cristo. E o Espírito Santo vai lapidando a nossa vida daqui para frente. Cada dia mais nós tomamos conhecimento das coisas de Deus e Ele vai trabalhando o nosso coração. Não tem como falar: só vou me batizar quando não estiver fazendo isso. Tu nunca vai deixar de fazer. É necessário que você dê um passo de fé e deixar o Espírito Santo trabalhar o seu coração, trabalhar a sua vida. Não houve curso para até então não era apóstolo Paulo, era Paulo de Tarso. Não houve curso para ele de batismo. Deus manda Ananias lá onde ele estava 3 dias já cego, fala para ele e batiza ele. O eunuco, a qual Deus manda Filipe ir atrás da carruagem, esse eunuco era um servo da rainha de Caldace, e foi lá o diácono Filipe, falou de Jesus para ele, ele viu a água, que importa você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio, que a água está aí, batizou. Não houve curso, mas teve uma pequena palestra, tanto com Saulo de Tarso, depois apóstolo Paulo, e também com Filipe. Então é necessário que a pessoa tenha compreensão disso. E uma das coisas que eu falo na palestra: você vai se batizar porque alguém está te obrigando, você está sendo pressionado a fazer isso. Todos eles falaram que não. Eu me lembro quando o Nelson falou comigo, no dia da ação social, que o doutor Jorge, o oftalmologista, montou ali a aparelhagem dele para fazer exame de vista, e ele falou que queria se batizar. Por que ele falou isso? Ele não foi pressionado a isso. O Espírito Santo, obviamente, tocou no coração dele, como tocou no coração do Expedito, do Mateuzinho, da Ana, né, minha filha? É o Espírito Santo. E você pergunta, porque não pode haver pressão sobre isso.
Tem que haver desejo do coração. E esse desejo foi feito. E um dos batismos mais famosos de todos os tempos foi o batismo de Jesus Cristo, que foi realizado por João Batista no Rio Jordão. Agora você vê, Jesus Cristo é Deus, amém? Não precisava ser batizado, mas ele passou pelas águas. Amém. E os seus seguidores têm que cumprir também fazer isso. Talvez você diga assim: onde está isso, pastor? Vamos lá. Mateus, volta aqui em Mateus de novo, só que agora é no capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 13. Mateus capítulo 3. Achou aí? Versículo 13. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. O próprio Senhor Jesus passou por esse momento. Então nós, seus seguidores, temos que cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Como eu disse ainda há pouco, não adianta dizer: eu sou de Cristo. Mas já houve caso na nossa igreja de pessoas protelando. Sempre dava uma desculpa, pessoa já antiga. E havia muitos questionamentos quanto a isso. Então, nesse acontecimento aqui, a Bíblia relata que a voz de Deus foi ouvida pelas pessoas presentes, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Então, não adianta querer seguir a Cristo sem fazer aquilo que Ele manda. E os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Não são penosos. E quando a pessoa, às vezes, quer seguir uma determinada religião, faz tanta coisa. Já começa pelo nome: obrigação. Você tem que fazer uma obrigação. A pessoa é obrigada a fazer aquilo. Aqui você não é obrigado, meu irmão. Aqui você é tocado pelo Espírito Santo, amém? Para fazer aquilo que Deus te manda fazer. Você não é obrigado. Você pode falar não. Por isso nós não batizamos crianças recém-nascidas. Mas a partir do momento da razão, do entendimento, que sabe o que quer, né, e o que faz também, é necessário passar por esse processo. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesta noite: levar esses irmãos ao tanque batismal. Quero dizer também que isso aqui que nós vamos fazer não é um espetáculo. As coisas de Deus eu encaro com muita seriedade. É um ato de fé, é um ato de obediência a Deus, não é espetáculo. Infelizmente, existem lugares que viram espetáculo. Isso aqui não é espetáculo. Até porque seguir a Cristo também não é um espetáculo. Seguir a Cristo é renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Nem sempre é fácil carregar a nossa cruz. É necessário que o Senhor nos ajude, pedindo que Ele nos coloque o fardo dele, porque o fardo do Senhor é leve, o nosso é pesado. Você resolve uma situação, tem uma fila esperando a vez para te atormentar. Você resolve um problema, já tem outra, vem duas de uma vez só. Mas nós continuamos firmes, seguindo a Cristo e não desistindo dele. Meu conselho para esses irmãos é que eles permaneçam fiel a Deus. Falei com eles aqui 2 momentos. Foi no domingo passado. Pode acontecer. O momento da semana que antecede o batismo. Lutas, tribulações, aborrecimento pode acontecer. E muitas vezes Satanás vai usar até pessoas que dizem cristãs para falar para você: você não está preparado, você não está preparado, para impedir que você faça aquilo que o Espírito Santo já tocou para você fazer. Pode acontecer essa luta antes ou depois.
do batismo. Depois do batismo você vai ter uma semana maravilhosa, mas também pode vir as lutas, e vir aquela vozinha sobre a sua vida, muitas vezes pessoas sem sabedoria para falar. Você não estava preparado para se batizar. Pessoas estão com o dedo apontando, acusando. Eu sempre disse aqui na igreja, com culpa ou sem culpa, Satanás sempre vai nos acusar de alguma coisa, que ele é o pai da mentira. Então não aceite isso. Permaneça fiel a Deus. Lute por aquilo que você está fazendo e que Deus tocou no seu coração, para que você passasse pelas águas, para você cumprisse essa ordem que foi dada em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. É interessante quando nós lemos o versículo de número 20, voltando lá em Mateus, no último capítulo, Mateus 28, versículo 20 fala: ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ou seja, Deus vai estar conosco, Deus vai estar com a gente se nós cumprirmos o seu mandado. Quando nós ensinamos a guardar todas as coisas, Ele vai estar conosco. Para Deus estar comigo, eu tenho que cumprir aquilo que Ele mandou fazer. E você também. Deus não pode estar com uma pessoa que não obedece, que não segue as regras. Como eu falei no início, não quer dizer que você de repente não vai errar mais. Nesse mundo, meus irmãos, é aflição. Nesse mundo é aflição. Nesse mundo nós somos tentados a fazer muitas coisas que não gostaríamos de fazer. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Não faça aquilo que quero, mas aquilo que prefiro não fazer, faço. Que ele sabia que existe uma guerra, existia essa guerra até hoje. Que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, letra maiúscula, letra maiúscula, Espírito Santo. Você vai ver isso lá no livro de Gálatas. Então a nossa carne, ela não quer que façamos a vontade de Deus. Mas se nós estamos aqui, queridos, não há mérito nenhum em nós, é o Espírito Santo que tem nos impulsionado, né? Nós estamos já sonhando em climatizar tudo isso aqui. Não sabemos como vai ficar o valor, não temos dinheiro ainda para fazer isso, climatizar esse ambiente. Há um desejo do nosso coração, né, de fazer isto, e Deus sabe de tudo isso. Então esse é o desejo, um dos desejos do nosso coração, e a nossa vida é assim. A partir do momento que você deseja, eu não quero mais viver uma vida pecaminosa, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais andar nesse ambiente, eu não quero mais. O Espírito Santo me ajude, Ele vai te ajudar, como tem me ajudado há tantos anos. Tantos anos aqui em Coelho da Rocha, são 37 anos pregando o Evangelho, ensinando, discipulando, orando por pessoas, vendo os milagres do Senhor acontecendo. Se isso fosse contar para a aposentadoria, eu já estava aposentado. Quantos anos é para aposentar? Nem sei mais. Quantos anos? Fala aí, Roque, você que é advogado. 35 anos, normal, né? Então, eu já passei dessa idade de aposentar. Só que eu já estou aposentado há muito tempo de serviço normal, né? Mas eu digo assim, mas eu quero servir a Cristo. Eu quero estar dentro da caixinha. Eu quero estar junto com os irmãos, compartilhando com os irmãos momentos alegres e às vezes momentos tristes também. Já ri muito com os irmãos, mas também já chorei muito, né? Por perdas, né? Sabendo até que o irmão estava indo, partindo para o Senhor, a irmã. Isso mexe muito comigo por causa da amizade que a gente vai nutrindo. Eu falo sempre para os obreiros, para os diáconos, não sou chefe de ninguém. E eu quero fazer aquilo que Jesus ensinou. Jesus certa feita disse para os seus discípulos: não vos chamamos mais de servos, mais de quê? Amigos. Eu quero ser amigo. Só quero fazer aquilo que Ele mandou fazer. Isso tem sido muito bom. Nós nutrimos isso, né? E assim a igreja está aí nesses anos todos servindo, falando de Jesus. Só isso, só. Fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E essas vidas hoje, que vão passar pelas águas, elas foram tocadas pelo Espírito Santo, né? Louva a Deus pela vida do Nelson, louva a Deus pela vida do Expedito, né? Expedito, que passou uns 2 anos atrás, uma luta assim, de internação ao hospital, teve complicações, né?
mas está aqui, para passar pelas águas. A minha é tão novinha, 12 aninhos, né, minha filha? Já compreendendo as coisas de Deus, o próprio Mateuzinho, e tantos outros mais que eu já levei no peito batismal. E o pastor é um privilégio, né? Eu sei que eu já ouvi alguns colegas pastores, eu não gosto de batizar, eu não gosto de fazer sepultamento, olha, um montão de coisa que ele não gosta. Eu vou dar zero. Então você renuncia à sua vida pastoral, cara. Pastor é isso aí, cara. Pastor tem que estar junto com a ovelha o tempo todo, não é? Isso aí. Você não gosta disso, não gosta daquilo, então para que você? Não é assim não. Pastorear é viver momentos alegres, momentos tristes, e hoje é um momento de alegria. Para mim, como sacerdote, e para toda a igreja, de entender que essas vidas renunciadas estão renunciando à velha natureza. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. Pode vir, a princípio nós vamos orar por eles. Cadê os irmãos que vão tirar foto?